Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, tanto ao nosso canal como também ao estudo da Palavra de Deus. No nosso comentário anterior, falamos sobre a grande tribulação, abordando os juízos de Deus sobre a terra, especificamente falando acerca de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Hoje, na continuação do nosso comentário acerca da grande tribulação, vamos falar agora acerca dos seus personagens. Personagens estes que estão em evidência na grande tribulação. A partir do capítulo de número 12, o Senhor Deus revela ao apóstolo João os 3 principais personagens demoníacos da grande tribulação. Nós temos o diabo, o anticristo e o falso profeta. O capítulo 12 do Apocalipse narra a história da mulher e o dragão. Essa história revela para nós que o início da batalha da luz contra as trevas não iniciará no período da grande tribulação, mas que esta eterna luta do bem contra o mal teve início ainda antes do nascimento de Jesus, revelando para nós que o mundo espiritual tem grande influência no mundo físico. Assim, confirma-se as palavras de Paulo que diz que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Temos aí a primeira personagem registrada no capítulo 12, a mulher grávida. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Temos aqui uma figura clara de Israel, cujas dores de parto é a ânsia pela vinda do Messias. O segundo personagem que surge no capítulo 12 é o dragão. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, ou seja, parou diante de Israel, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Observe pelo texto o propósito do diabo de impedir a obra do Messias já desde o seu nascimento. Várias passagens no Antigo Testamento revelam a obra do diabo na tentativa de impedir o nascimento do Messias, buscando exterminar o povo judeu. Isso aconteceu no Egito, isso aconteceu na Babilônia, isso aconteceu quando Naamã tentou exterminar o povo judeu e também quando, na ocasião do infanticídio levantado por Herodes, mandando matar todos os meninos até os 2 anos, onde ele queria matar o menino Jesus. Temos aí o terceiro personagem da história, o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O início do texto diz, e deu à luz um filho. Está falando do nascimento do menino Jesus. E no final do texto diz que foi arrebatado para Deus, nos falando acerca da ascensão de Cristo após ter vencido na cruz. Perceba que a história do capítulo 12, falando acerca da mulher que estava grávida e o dragão que esperava o menino para poder matá-lo, resume bem a luta do bem contra o mal em todo o Antigo Testamento.
O desejo do diabo sempre foi exterminar o povo judeu, a fim de que não nascesse aquele que pisaria a cabeça da serpente. Porém, o Filho de Deus nasceu como descendentes de Israel, como havia sido profetizado, e ao vencer na cruz, ascendeu ao céu, provando que o projeto de Deus deu certo e o projeto do diabo veio à falência. Porém, com a ascensão de Cristo, não pararam as batalhas no mundo espiritual. E o Apocalipse, capítulo 12, mostra para nós que estas batalhas ainda acontecem até o dia de hoje e alcança também a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos aqui as perseguições e guerras narradas no capítulo 12 do Apocalipse. A primeira batalha é a batalha que ocorreu no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos, e foi precipitado na terra o grande dragão, chamado Diabo, e os seus anjos foram lançados com ele. Não existe um único ponto de vista sobre quando aconteceu esta batalha de Miguel contra o dragão. Alguns sugerem que esta batalha pode ter ocorrido após a ascensão de Cristo, e por isso o Senhor teria colocado o seu trono acima de toda a potestade. Outros já dizem que esse evento ainda vai acontecer. Após o arrebatamento da igreja, haverá esta batalha no céu e a queda de Satanás será o início da grande tribulação. Porém, entre esses pontos de vista, o que mais nós temos percebido nos comentários bíblicos é aqueles que creem que este episódio já aconteceu ainda antes do Jardim do Éden, e a queda de Satanás na terra teria sido a razão da extinção de todos os dinossauros. Esta linha de raciocínio concorda com as palavras de Jesus que diz que ele viu cair do céu o diabo como se fosse um raio. Na sequência das batalhas espirituais, temos também o envolvimento da igreja. Diz o texto: o acusador de nossos irmãos é derrubado. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Lembre-se que o Apocalipse capítulo 12 não contextualiza apenas a grande tribulação, mas sim as batalhas espirituais em todas as eras. Por isso, do nascimento da igreja até o seu arrebatamento, a igreja viverá intensas batalhas espirituais. Na sequência, temos aí os fiéis de Israel. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Com a ausência da igreja na terra, Israel se tornará o principal foco da perseguição do diabo. Esta perseguição inclui também os que ficaram no arrebatamento e buscarão a sua salvação no período da grande tribulação. O registro do apóstolo João revela para nós 3 bestas terríveis e assustadoras. A visão de João não necessariamente revela a aparência destes personagens, mas sim a sua natureza interior, a sua essência, o seu ânimo interior. Isto significa que a visão de João em ver 3 bestas mostra para nós que o seu surgimento não tem nada de bom. O dragão é o primeiro na visão de João. Este é o diabo. Ele é seguido por uma quantidade expressiva de anjos. Sua aparência
revela um ser poderoso e perigoso. Ele será a força por trás do anticristo e do falso profeta. No período da grande tribulação, ele será a base de toda prostituição, abominação, blasfêmia e perseguição. O dragão fará guerra contra o cordeiro e será derrotado, e amarrado por 1000 anos e depois lançado no lago de fogo. O dragão é a única das bestas que não terá uma aparência humana, ou seja, ele não nascerá como ser humano. Porém, a sua atuação diabólica será através das duas próximas bestas, que atuarão sobre a terra segundo o poder do próprio diabo, ou seja, o poder do dragão. Após o surgimento do dragão, temos aí o que a Bíblia chama de a primeira besta, a besta que subiu do mar. O mar aqui significa multidão de pessoas, portanto, será um homem levantado dentre uma multidão, provavelmente eleito pelo voto. Este é o anticristo, diz o texto. E o dragão deu-lhe o seu poder, seu trono e grande poderio. Este é o Messias de Satanás, e seus feitos deixará a humanidade tão maravilhada que se renderão à adoração. Seus pronunciamentos serão cheios de sabedoria e blasfemará contra Deus, contra o nome de Deus, contra o tabernáculo e contra os que habitam no céu. Ele perseguirá os santos e matará a muitos. Sua influência alcançará todas as nações e será adorado por uma multidão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Este será um dos maiores líderes que o mundo já conheceu. Será dotado de uma sabedoria extraordinária, pois será inspirada pelo próprio dragão, ou seja, inspirada pelo diabo. O diabo vem acumulando conhecimento desde quando ainda habitava no céu e acompanhou o desenvolvimento de toda a raça humana. Por isso, tem conhecimento suficiente para guiar o anticristo. O anticristo construirá um império majestoso, tanto na política como também na economia. Isso está registrado no capítulo 18 e a primeira parte do capítulo 19 do Apocalipse, na história que fala sobre a grande Babilônia. Inúmeras tentativas vêm sendo feitas entre os irmãos na busca de tentar desvendar quem é o anticristo. Porém, todas as sugestões não passam de especulações. Certo é que o apóstolo Paulo disse que o espírito do anticristo já está no mundo. Isso significa que o diabo sempre terá alguém preparado para assumir o posto de anticristo quando for necessário. O importante de nós sabermos sobre este personagem é que, embora ele seja sábio e aparentemente extraordinário, ele ainda é uma besta, guiada pelo próprio diabo. Apocalipse, capítulo 13 e versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os pés de um urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão, o diabo, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Meus irmãos, o anticristo é uma besta. Esta é a sua aparência interior. Essa é a sua essência. Pois a sua aparência exterior é de um ser humano, lindo e belo, montado sobre um cavalo branco, um príncipe que vem cavalgando sobre o seu cavalo. Pois o anticristo é o personagem registrado no primeiro selo do Apocalipse. E esta boa aparência dará razão para que engane a muitos.
Temos aí a segunda besta, a besta que subiu da terra. Alguns sugerem que possa ser uma nova religião mundial, o que é bem possível. Porém, o fato de ter subido da terra, ou seja, do barro, nos leva a interpretar que é um ser humano também, assim como a besta que subiu do mar. Esta segunda besta que subiu da terra provavelmente será um líder de uma grande religião. Nos diz o texto: este é o falso profeta, semelhante a um cordeiro e fala como dragão. Sua falsa religião levará os homens a adorar ao anticristo. Este fará grandes sinais miraculosos e enganará a muitos. Seu poder será atribuído ao anticristo, a quem farão uma imagem de adoração. Todo o mundo será obrigado a adorá-lo, adorar a primeira besta, e também a receber um sinal na mão direita ou na testa, a fim de poder comprar ou vender. A aceitação deste sinal é, ao mesmo tempo, uma rejeição definitiva ao Senhor nosso Deus. Perceba que o dragão, que é o próprio diabo, deseja ser adorado no lugar de Deus. Perceba que a primeira besta, que é o anticristo, se opõe contra tudo o que é do nosso Senhor Jesus. E agora temos a segunda besta, que é o falso profeta, cuja atividade se assemelha do Espírito Santo, que este conduz o homem até a Deus. Porém, o falso profeta conduzirá a humanidade à adoração à imagem da besta, consequentemente, a adorar o próprio diabo. No objetivo desta adoração, o falso profeta criará uma grande e nova religião. Assim como nosso Senhor fundou a igreja, o diabo também fundará a sua igreja. Esta igreja do diabo está citada em Apocalipse capítulo 17, onde na visão de João ele vê uma prostituta montada sobre o próprio diabo, que é o personagem do dragão. Ali, a Bíblia Sagrada mostra que a prostituta segura uma taça cheia de imundície e ela está totalmente embriagada, não com vinho, mas com o sangue dos santos que morrem na grande tribulação. Isto mostra para nós que a religião no período da grande tribulação será uma religião que matará, perseguindo todos aqueles que tentem adorar outro Deus que não seja a imagem da besta. A partir de agora, eu estarei narrando de forma resumida as ocorrências que sucederão no período das duas metades da grande tribulação, fechando esta narrativa com a batalha do Armagedon. Eu faço a indicação aos meus irmãos que possam assistir mais de uma vez, caso seja necessário, para que fique bem compreendido aquilo que será narrado. Iniciamos pelo arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento, abrir-se-á o primeiro selo, e um cavaleiro montado sobre o cavalo branco saiu vitorioso e para vencer. Este cavaleiro é o anticristo, que aparecerá no mundo como um salvador de toda a terra. Lembre-se que com o arrebatamento da igreja e o desaparecimento de milhares de pessoas, uma situação caótica estará instalada sobre a terra, uma boa ocasião para surgir um novo Salvador. Com a saída da igreja da terra, sobrará mais emprego, mais casas, mais comidas, e tudo isso será administrado pelo anticristo. Nos primeiros 3 anos e 6 meses da grande tribulação, o anticristo fará um concerto com muitos, inclusive com o povo de Israel.
Isso vai diminuir as guerras lá no Oriente Médio e também vai permitir que Israel possa reconstruir o Templo de Salomão e volte a adorar segundo os rituais do Antigo Testamento. Se todas essas coisas boas vão acontecer, então por que é chamada de falsa paz? Primeiro, quem estará conduzindo o mundo é uma besta, é o anticristo influenciado pelo diabo. Então não espere que só exista coisa boa. Segundo, se o pastor Antônio Gilberto estiver certo, nesta primeira metade da grande tribulação, abre-se-á todos os 7 selos e também tocará as 7 trombetas de Deus, o que trará diversos flagelos sobre a terra, trazendo grandes aflições. Paralela a esta situação, o falso profeta também estará trabalhando para que o anticristo seja aceita como uma pessoa divina, assim como também estará trabalhando para instalar a marca da besta. E todos aqueles que agirem contra a besta sofrerão perseguições e morte. Entrando para a segunda metade da grande tribulação, o anticristo se coloca contra a adoração que é realizada no templo, no tabernáculo dos judeus, uma vez que ali se adora ao Deus do céu. O anticristo então faz cessar a adoração, faz cessar o sacrifício e entra dentro do templo de Deus, parecendo Deus e querendo adoração no lugar de Deus. Esta situação causa o rompimento do pacto entre Israel e o anticristo. Este rompimento leva Israel a uma intensa perseguição. Paralelamente a esta situação, a Bíblia Sagrada nos diz que as 7 taças do Apocalipse também serão derramadas neste mesmo período, aumentando ainda mais as situações que já foram agravadas pelos selos e pelas trombetas. A Bíblia diz que a 5ª taça será derramada sobre o trono da besta, que tornará o seu reino um reino tenebroso. E a 6ª taça será jogada sobre o rio Eufrates, que secará, dando ou abrindo caminho para que tanto o anticristo como as nações da terra possam invadir Israel e fazer guerra contra o povo santo. O diabo, o anticristo e o falso profeta convencerá as nações a fazerem guerra contra Israel. A força militar de Israel provavelmente resistirá por um tempo. Porém, a força dos exércitos do inimigo será muito mais forte. Eles invadirão a cidade, saquearão, matarão muitos judeus, prenderão a outros e estuprarão muitas mulheres. E o que sobrar do povo judeu viverá em grande sofrimento e provavelmente à beira de uma extinção. É nesse momento que dos altos céus o nosso Senhor Jesus descerá para definitivamente salvar o seu povo aqui na terra. O Senhor descerá com poder e grande glória, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Como disse o anjo, assim como o vistes ir, assim também voltará. O retorno de Cristo aqui é chamado de segunda vinda. Nesta passagem, a Bíblia diz que todo olho verá, porque ele virá de forma visível. Aqui temos a distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. No arrebatamento, o Senhor Jesus vem de forma invisível e para a igreja. Na segunda vinda, que é o que nós estamos tratando aqui, ele virá de forma visível e para o povo de Israel. Ao retornar de forma visível, os judeus olharão para Jesus e perceberão que eles rejeitaram o Messias quando ele veio há mais ou menos 2000 anos atrás.
o Espírito Santo descerá sobre os judeus e uma grande súplica e arrependimento ali haverá. E o povo judeu reconhecerá que Jesus é o Messias. Isso está em Zacarias, capítulo 12 e versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão como pranteia por um filho, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente por um primogênito. Perceba que aqui os judeus reconhecerão o Messias e assim serão salvos pelo Messias neste dia. O Senhor então descerá sobre o Monte das Oliveiras, que se fenderá, abrindo um vale, por onde o povo de Israel passará e se salvará. A partir deste momento, o exército inimigo pega sua força bélica para combater contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui temos a batalha que na Bíblia chama de Armagedon. O profeta Joel chamou este dia de o grande e terrível dia do Senhor. O profeta Sofonias disse que esse é o dia do Senhor. Haverá uma intensa batalha. A Bíblia Sagrada nos diz que o dragão combaterá contra o cordeiro e o cordeiro o vencerá. A vitória do nosso Senhor Jesus Cristo será dada através da espada que está na sua boca, através de um fogo consumidor e também através de uma praga que está descrito aqui pelo profeta Zacarias no capítulo 12, no capítulo 14, versículo 12, que diz assim: E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque cada um matará o seu próprio companheiro. Queridos, haverá ali uma carnificina extraordinariamente grande. Muitos morrerão naquele dia, e o Senhor salvará o seu povo, resgatando Israel para instalar o milênio sobre a terra. Meus irmãos, depois da batalha do Armagedon e antes do período do milênio, aqui no meio, haverá também um julgamento, chamado de o julgamento das nações. Não confunda este julgamento com nenhum outro julgamento da Bíblia. Aqui não está falando do julgamento do trono branco, aqui não está falando do tribunal de Cristo, que é para a igreja, aqui é um julgamento exclusivo. Esse julgamento, chamado de julgamento das nações, é para definir, após a batalha do Armagedon, quais serão as nações que entrarão para o período milenial. Como isso será julgado? Isso será julgado com base nas alianças e no relacionamento das nações com o povo judeu. As nações que foram consideradas amigas de Israel, que ajudaram a Israel, essas nações entrarão para o milênio. Já as nações que são inimigas de Israel e fizeram contra Israel guerras e fizeram contra Israel muitas maldades, estas nações não entrarão para o milênio. Então, além dos mortos da batalha do Armagedon, essas nações também serão mortas, porque não se relacionaram de forma positiva com Israel e não entrarão para o milênio. Então haverá ali mais uma multidão de mortos. Neste momento, diz a Bíblia que haverá um evento chamado de a Ceia do Grande Deus, onde o Senhor chamará todas as aves do céu para que possa comer a carne dos mortos, o que ajudará a limpar a terra.
Juntamente com esta sequência de episódio, trarão também o anticristo e o falso profeta ainda vivos perante o Senhor, que serão condenados. E diz a Bíblia, serão lançados vivos no lago de fogo. Esta é a sua condenação. E eles inaugurarão o lago de fogo. Após este episódio, um anjo dotado de autoridade dada por Deus trará uma grande cadeia que prenderá o diabo por 1000 anos. Os 1000 anos referentes ao período milenial. Após a prisão do diabo, haverá uma ressurreição, que a Bíblia Sagrada chama de primeira ressurreição. Não confunda aqui a ressurreição do arrebatamento da igreja. Todos os santos que hoje dormem no Senhor serão ressuscitados no momento do arrebatamento. Após o arrebatamento da igreja, no período da grande tribulação, muitos outros irmãos nossos morrerão sem negar a fé. Estes que morreram na grande tribulação ressuscitarão logo após o diabo ser preso. E eles ressuscitarão para entrar no período milenial e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Logo após esta ressurreição, logo após o julgamento das nações, logo após a prisão do diabo e também a condenação do anticristo e do falso profeta, iniciará o milênio. O milênio é o assunto do nosso próximo comentário. Meus irmãos, um assunto bastante complexo, com muitas informações. Esperamos que o nosso canal esteja contribuindo para a sua ministração da palavra. Fica aqui o nosso agradecimento pela sua audiência, a você que usa o nosso canal como referência e preparação para a sua ministração. Fica aqui o nosso muito obrigado. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe também aqui embaixo um comentário sobre como tem sido a sua aula na nossa EBD. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a obra do Senhor, que o reino de Deus cresça e nós possamos contribuir para este crescimento. Até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.